Então a ideia é a gente tentar discutir um pouquinho, né, essa história do que vem a ser essas mudanças climáticas globais, que muitos de vocês já ouviram falar nos jornais, etc. e tal. E já vou adiantando para vocês, né, que eu acho que a abordagem da imprensa como um todo foi extremamente sensacionalista, colocando como se fosse o fim do mundo, e na verdade não é nada disso, na verdade é o contrário, na minha opinião, dessa situação, e acho que no final a gente pode discutir, né, as implicações disso, tanto para o Brasil quanto para o mundo como um todo, e poder fazer uma discussão interessante sobre a questão da estratégia que o planeta está seguindo. Então, mas antes de fazer essa discussão, obviamente a gente pode discutir uma série de aspectos, né, relacionados ao relatório do IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, é um painel de cientistas da ONU, os cientistas são escolhidos para participar desse painel, e do Brasil nós tínhamos 3 cientistas nesse painel, que trabalhou durante 5 anos fazendo uma compilação de todas as informações científicas sobre o clima do planeta. O que eu vou apresentar para vocês são as conclusões desse painel de cientistas. Bom, a primeira questão que vocês estão vendo nos painéis, né, basicamente, é de que o que a gente chama de mudanças globais, né, eu quero sempre frisar essa questão, é muito maior do que o clima, né? O clima é uma das componentes das mudanças globais, mas que ela se expressa, por exemplo, né, no slide mais abaixo, do aumento da concentração dos gases de efeito estufa, vocês já vão saber direitinho o que vem a ser isso e por quê, tá? Dos quais o CO2, o dióxido de carbono, é o gás mais importante. Quer dizer, o que acabou acontecendo é que ao longo dos últimos 150 anos, a humanidade adquiriu uma propriedade que ela não tinha antes desse período, que é a de modificar a composição da atmosfera. E a grande questão é o que é que nós vamos fazer como seres humanos com essa nova propriedade que a gente adquiriu, que, se não for bem utilizada, pode ter algumas consequências que podem não ser muito favoráveis para a gente, né? Mas além da questão do efeito estufa, o segundo slide, mostra a perda da biodiversidade ao longo dos últimos 100 anos. O terceiro mostra a população humana crescendo exponencialmente, né? O quarto mostra que a deposição de nitrogênio já ultrapassou a ciclagem deste nutriente, que é essencial para os ecossistemas, em relação às emissões naturais. Então, o homem hoje, para alguns componentes críticos do sistema ambiental terrestre, ultrapassou a capacidade dos sistemas naturais. Então, mas na verdade as mudanças globais são muito mais mudanças do que a gente imagina, né? Você pega o gráfico, por exemplo, do número de veículos no mundo, né? O número de veículos não cresceu só na cidade de São Paulo, né? Temos 6 milhões de veículos, por exemplo, numa cidade só, quer dizer, é realmente um absurdo, né? Uma excrescência enorme, mas na verdade isso é um fenômeno que ocorreu no mundo todo, e aí você pega cada um desses gráficos, mostra uso de água, por exemplo, uso de recursos naturais, número de restaurantes McDonald's, por exemplo. Se vocês olharem todos os indicadores, né, do planeta, vocês vão ver um crescimento exponencial do uso de recursos naturais, do uso de energia e da quantidade de dejetos, por exemplo, que a humanidade tem que dispor hoje, né? E todo esse quadro faz com que a gente tem um quadro de alterações globais onde o homem tomou o centro do clima do nosso planeta, ao invés de todas as forçantes biogeoquímicas que mandaram no clima do nosso planeta nos últimos 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta, né? Um dos aspectos mais importantes dessa questão é o crescimento dos gases de efeito estufa, né? Já vou explicar, mas esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra, desde 1850 até o ano 2000, o crescimento, na parte de cima desse gráfico, o crescimento, por exemplo, do CO2 emitido por mudança de uso do solo, ou seja, queima de floresta, destruição de floresta, né, que é a parte que está em marrom, e a parte em cinza é a emissão de dióxido de carbono pela queima de petróleo, pela queima de combustíveis fósseis em geral. Então vocês veem que até 1940, 1950, esses valores estavam num valor crescente,
Mas a partir de 1950, realmente, a humanidade teve um grau de desenvolvimento que acarretou uma emissão enorme de gás de efeito estufa para a atmosfera. Na parte de baixo desse gráfico, então, as componentes que absorvem esses gases de efeito estufa naturalmente do nosso planeta. Em azul está os oceanos. Então vocês veem que até 1950, 1970, por aí, os oceanos estavam absorvendo quantidades significativas de dióxido de carbono, mas a partir de um certo nível, a capacidade de absorção dos oceanos já atingiu a saturação. Então ele não consegue absorver mais do que a gente está emitindo. Na parte mais verde, embaixo, está a absorção de carbono pelos ecossistemas terrestres, ou seja, pelas florestas. Então, quando você planta uma árvore, todo o carbono que está naquela árvore vem de um lugar só, da atmosfera. Então, ela faz fotossíntese e remove carbono da atmosfera, fixando aquele carbono na madeira na forma de vários compostos químicos. Então, mas a capacidade das florestas de absorver esse carbono da atmosfera também tem limite. E a parte amarela é a parte que está se acumulando na atmosfera como decorrência das emissões, principalmente de queima de combustível fóssil. O gráfico de cima da esquerda mostra a concentração do CO2, que é o principal gás de efeito estufa, de 1750 até hoje. Então veja que antes da Revolução Industrial, né, de 1700 até hoje, antes da Revolução Industrial, a concentração desse gás na atmosfera era da ordem de 280, 285 partes por milhão, né, uma maneira de medir a concentração desse gás. Hoje, ela já é de 375, e ao longo deste século, de acordo com as previsões, essa concentração pode aumentar de 550 partes por milhão até 1000 partes por milhão, dependendo do que a gente fizer. Então, veja que isso indica que o homem hoje, já não é uma questão do futuro, está realmente alterando a composição da atmosfera. O gráfico da direita é o aumento da concentração de metano, que é o segundo gás de efeito estufa mais importante na atmosfera. O metano tinha uma concentração, né, da ordem de 800 partes por milhão, antes da Revolução Industrial, ou seja, até uns 150 anos atrás. Hoje já está alguma coisa da ordem de 1.800 partes por milhão, então mais do que dobrou a concentração de metano, e está crescendo exponencialmente. Quem são as principais fontes desses gases na atmosfera? Do metano é principalmente cultivo de gado e, basicamente, plantação de arroz em áreas alagadas. E terceiro, exploração de gás natural. Então, uma parte significativa da produção de metano está associada, na verdade, com produção de alimento. As maiores fontes de CO2 são, primeiro, queima de combustíveis fósseis, e segundo, com cerca de 25% do total das emissões, é queima de florestas tropicais, em particular a Amazônia, que é a maior componente dessas emissões. Esses três gráficos agora, eles mostram a concentração desses gases de efeito estufa, não só nos últimos 150 anos, mas ao longo dos últimos 10.000 anos, né? Então, por exemplo, o gráfico de cima da direita é a concentração de CO2 nos últimos 10.000 anos, e vocês observam que as concentrações têm uma variabilidade natural, até 150 anos atrás, mas de 150 anos para cá o crescimento foi abrupto e foi praticamente exponencial, né? A mesma coisa para o metano embaixo, nos últimos 10.000 anos, e na esquerda está um outro gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso, o N2O, que é um gás de efeito estufa também associado com agricultura. Então, quando você adiciona fertilizante na terra, né, ureia, por exemplo, ou compostos nitrogenados, bactérias no solo processam essa ureia ou esse compostos nitrogenados e, como produto, emite esse gás para a atmosfera, e, com o uso de fertilizantes, isso está aumentando significativamente a concentração deste gás de efeito estufa na atmosfera. Este gráfico aqui, em vermelho, está a concentração de CO2 agora nos últimos 650.000 anos. E aqui, à direita do gráfico, você observa que as concentrações que nós observamos hoje de CO2 não tem nenhum valor próximo dos valores de hoje nos últimos 650.000 anos.
O gráfico do meio é a concentração de metano, em azul, e o gráfico de baixo é a temperatura medida ao longo dos últimos 650 mil anos, né? Vocês podem perguntar como é que a gente mede a concentração de gás ou da temperatura nessa escala temporal, né? A gente faz isso fazendo buracos na Antártica, onde tem gelo, que foi depositado, digamos, há 500 mil anos atrás. Esse gelo, quando depositou, ele armazena minúsculas bolhas de ar, guarda aquela época. Então a gente fura um buraco, né? Foi furado um buraco na Antártica de cerca de 3,5 km. Você pega um pedacinho daquele gelo e você põe num cromatógrafo de gás e mede a concentração dos gases. A temperatura é derivada a partir da relação isotópica de determinados isótopos que são sensíveis à variação da temperatura. Este gráfico ele mostra que existe uma correlação direta entre a temperatura e a concentração dos gases de efeito estufa. Então vocês veem que sempre que a temperatura aumenta, a concentração dos gases de efeito estufa aumenta. Ou seja, a temperatura do clima do nosso planeta está associada com a concentração dos gases de efeito estufa. E por que isso acontece? Isso acontece porque, na verdade, o que a humanidade está alterando é o que a gente chama de balanço de radiação atmosférica, né? O que vem a ser isso? Né? Não é nada complicado. Todo mundo sabe que a vida no nosso planeta é mantida por uma única fonte de energia, que é o Sol, e ele deposita continuamente, né, essa componente que está vindo como radiação solar incidente, que é 342 watts por metro ao quadrado, média diária sobre o planeta todo. Parte dessa radiação é espalhada pelas nuvens, que vocês veem no diagrama, parte é espalhada pelo solo e parte é absorvida pelo nosso planeta. Esta parte que é absorvida, nosso planeta usa para a vida, tá? Como calor, como fotossíntese e assim por diante, né? Produção de alimentos e todos os bens que a gente utiliza, e a energia que sobra desses processos é mandada de volta para a atmosfera, é a componente vermelha, na forma de calor. Parte dessa radiação que sai do planeta é reemitida de volta como calor pelas nuvens, por partículas minúsculas de aerossóis que tem na atmosfera e pelos gases de efeito estufa. Então, é graças a esse efeito estufa natural que a gente está conversando aqui nesse café, porque sem o efeito estufa natural do nosso planeta, a temperatura média seria menos 17 graus centígrados e a vida seria completamente diferente do que a gente conhece. Não haveria água líquida no nosso planeta, por exemplo, né? O que acontece é que o homem está aumentando esse efeito estufa, que armazena a radiação que o nosso planeta manda de volta para o espaço. Então, nós estamos cada vez mais armazenando mais energia aqui embaixo, e essa energia reflete no aumento da temperatura do nosso planeta, tá? Este gráfico, ele mostra a variação da temperatura região por região do nosso planeta, tá? Então, por exemplo, o gráfico da esquerda, do meio, é da América do Sul, né? Onde a linha preta, né, mostra o aumento da temperatura neste século, tá? O globo inteiro já aqueceu, em média, 0,7 graus centígrados, né? Pode parecer muito pouco, a gente mal sente a diferença de um dia que está 30 graus ou 30,7. Mas para o funcionamento dos ecossistemas, meio grau é muita coisa, né? A gente já vai ver depois quanto é isso. Mas o que é importante nesse gráfico é que a linha preta mostra o aumento da temperatura nos últimos 100 anos. A linha azul mostra quanto seria o aumento de temperatura se só os sistemas naturais estivessem operando no nosso planeta, sem a influência do homem. E a linha vermelha, ou cor-de-rosa, né, mostra quanto deve ser o aumento da temperatura, levando em conta as forçantes climáticas naturais e a emissão dos gases de efeito estufa. Então vocês vão perceber que para todas as regiões do globo, América do Norte, África, Ásia, você só explica o aumento da temperatura do nosso planeta se você levar em conta não só as componentes naturais, mas principalmente a ação do homem. Então, mostrando que claramente o homem hoje é um dos fatores dominantes no clima do nosso planeta, né? E isso vale para todas as regiões, inclusive para a Antártica.
Mas, na verdade, o que a gente chama de aquecimento global, né, ele pode ser visto de vários ângulos. Ele não é só o aumento da temperatura, né? Basicamente, desde 1970, tá, é muito claro e é estatisticamente significante, como a gente fala, né, em física, de que a temperatura superficial do nosso globo está aumentando. Em média, aumentou 0,7 graus. Algumas regiões aumentou mais que isso. O Ártico, por exemplo, aumentou cerca de 2 graus centígrados, tá, nos últimos 150 anos. Outras regiões aumentaram menos do que a média global. Mas, além disso, a temperatura do oceano também está aumentando, né? Então, nós estamos observando que parte do calor sendo retido na atmosfera está sendo transferido para os oceanos. Isso tem implicações ambientais importantes também, que a gente pode discutir depois. E, mais importante que isso, a água, ela se dilata conforme ela vai aquecendo. Portanto, se a temperatura do oceano está aumentando, não tem milagre, se a física funciona, o nível médio do mar está aumentando, e ele está aumentando sim, né? Em todas as medidas que se fazem em todos os portos ao longo do mundo, observa-se o aumento do nível do mar. Nós estamos observando a intensidade de chuvas em regiões extratropicais em particular, então nós estamos alterando o padrão de chuva, aonde chove e quanto chove, né? Nós também estamos observando um aumento na intensidade de furacões de categoria 4 e 5, que são os furacões mais intensos, os furacões mais fortes, né? Isso também é estatisticamente significante. Nós estamos observando o aumento da incidência de secas, né? Ou seja, períodos prolongados onde você não tem chuva, isso também está aumentando de incidência, e está havendo um aumento da incidência de ondas de calor, particularmente no hemisfério norte e na Europa, né? Está havendo estatisticamente um aumento de ondas, por exemplo, 1 mês ou 2 meses, onde a temperatura passa de 40 graus, com impacto sobre a saúde da população de uma maneira significativa. E, por outro lado, do lado direito desse slide, mostra que está havendo um decréscimo, particularmente na extensão das áreas onde neva, um decréscimo na extensão do gelo do mar Ártico. Isso é muito visível e é um dos ecossistemas que estão em processo de transformação mais rápido. Um decréscimo na extensão das geleiras e um decréscimo na incidência de temperaturas mais frias, que era muito mais comum na primeira metade do século que na segunda metade do século. Esse conjunto de alterações mostra que mudanças globais não é só temperatura e também não é só clima. Na verdade, nós estamos alterando o funcionamento dos ecossistemas que sustenta basicamente o nosso planeta. Esse gráfico de cima mostra o aumento da temperatura média do planeta, né, nos últimos 150 anos, né, desde 1850, onde vocês observam o seguinte: veja que até 1950, né, o primeiro 2/3 à esquerda do gráfico, havia grandes flutuações, né? Essas flutuações são naturais, o sistema climático, um dia faz calor, outro dia faz frio, um ano chove mais, um ano chove menos, isso é absolutamente normal e natural no sistema climático. Mas se vocês olharem esse gráfico, a partir de 1950, a temperatura começou a aumentar, até que em um certo nível ela passou o valor da flutuação natural dos últimos 150 anos, mostrando que realmente nós estamos aquecendo o planeta e esse aquecimento não é devido às variações naturais. O gráfico do meio mostra o aumento médio do nível do mar, né, medido por boias ao longo de milhares e milhares de portos, né, e basicamente aumentou, digamos, nos últimos 150 anos, alguma coisa da ordem de 15 centímetros. Né? Então pode parecer que não é muito, tá? Mas em algumas áreas costeiras que são mais sensíveis à erosão, um aumento, mesmo pequeno, do nível do mar pode ter impactos importantes sobre áreas costeiras. Este gráfico ele mostra agora em mais detalhes, né, ano a ano, o aumento da temperatura média global. Então, basicamente é um repeteco do gráfico anterior, mas a parte interessante é o seguinte: se você fizer a média do aumento da temperatura nos últimos 100 anos, esse aumento é de 0,07 graus por década. Se você fizer o cálculo desse aumento da temperatura, agora na curva verde, nos últimos 50 anos, tá, o aquecimento dobrou, 0,12 graus por década. E aí, se você olhar
que dos últimos 14 anos, nós temos os 12 anos mais quentes dos últimos 650 mil anos, isso quer dizer mais alguma coisa para a gente, né? Então, realmente, é uma demonstração clara de que não só está aumentando a temperatura do nosso planeta, mas, além disso, a razão de aumento está ficando cada vez maior, né? Então, essa compilação de dados feitos por esse painel de cientista, pela primeira vez, mostrou de uma maneira muito clara e sem muitas dúvidas estatísticas ou científicas o que está acontecendo com o nosso planeta. Agora, é importante, às vezes quando as pessoas pensam, né, globalmente falando, você não tem muita ideia do que acontece na sua casa, né? Então, por exemplo, aqui, como eu estava falando aqui perto de Campinas, né, eu peguei os dados do IAC, né, do Instituto Agronômico de Campinas, que tem o recorde da temperatura mínima aqui para Campinas, né, desde 1890 até o ano passado. Então, basicamente, em 1890 até 1902, a temperatura média que era 14,2 graus, hoje ela está em 16,7. Né? Não é uma diferença desprezível. Então, temperatura mínima está aumentando nesta região. A mesma coisa para a temperatura média, tá? E a mesma coisa para a temperatura máxima. Então, isso é um fenômeno que está ocorrendo basicamente, globalmente, com variações de local para local, como é natural no sistema climático. Se a temperatura é mais alta na atmosfera, várias consequências ecológicas, ambientais e climáticas advêm disso. A primeira delas é o seguinte: se a temperatura está mais quente, a evaporação da água dos oceanos, lagos e rios, obviamente, aumenta, né? Então, tem que estar aumentando a quantidade de vapor d'água na atmosfera, e esse gráfico mostra a quantidade de vapor d'água total na atmosfera nos últimos 20 anos. Então, ele rapidamente está aumentando. 20 anos não é absolutamente nada, né, no ponto de vista da escala geológica, né? Mostrando que, tendo mais vapor d'água na atmosfera, isso também intensifica o ciclo hidrológico, né? Para você ter chuva, tem que ter algum vapor d'água que vai lá para cima, né? Então, isso é um indicador de que o ciclo hidrológico, na verdade, está se alterando de uma maneira significativa. Como? Né? Este gráfico ele mostra a variação da chuva, taxa de precipitação, né, em várias regiões do globo, mostrando o seguinte: a parte de cima mostra as partes do globo onde a chuva está aumentando, né? Em particular, aqui na região sul do Brasil, norte da Argentina, particularmente no estado do Rio Grande do Sul, está havendo um aumento bastante significativo da chuva, né? Enquanto que outras regiões está havendo um decréscimo da chuva, né? Como, por exemplo, na região sul do deserto do Saara, como, por exemplo, na Índia, como, por exemplo, na Ásia Central, e em várias regiões do nosso planeta, sistematicamente está havendo uma diminuição da chuva. Isto quer dizer o seguinte, que uma área hoje onde você pode, por exemplo, plantar uma certa cultura que está adaptada para aquela temperatura e aquela taxa de chuva, daqui a 10, 20 ou 30 anos as condições podem mudar e, na verdade, aquela área pode não ser mais apta para aquela particular cultura, né? Então, isso tem implicações socioeconômicas e na produção de alimentos bastante significativas. Outra coisa que é importante é a questão dos eventos climáticos extremos. Por exemplo, muita chuva, muita seca. Este gráfico aqui, onde tem cruzinha azul, são as regiões do nosso planeta onde está havendo aumento de chuvas extremas, né? Ou seja, um dia que chove 200 milímetros, por exemplo, tá certo? Então inunda a cidade de São Paulo inteira, né? Então o que a gente está observando é que a frequência desses eventos aumenta e isso é previsto pelos modelos, porque você tendo mais vapor d'água, você tendo mais energia no sistema climático, essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira, e uma das maneiras é na forma de chuvas intensas, ou furacões, ou eventos climáticos extremos, como a gente chama, né? Paradoxalmente, outras regiões estão sofrendo aumento na incidência de secas, em particular o Brasil Central, né? Este gráfico mostra, é um índice de severidade de secas de 1900 até 2002. As regiões vermelhas são as regiões onde está havendo aumento de incidência de secas, a região azul onde está
diminuindo a incidência de secas. Então veja que toda a região sul do Brasil e norte da Argentina está chovendo mais e, além disso, está diminuindo a incidência de períodos prolongados sem chuva. Mas, por outro lado, você pega a região do Brasil central e a parte norte da Amazônia, está aumentando a incidência de secas. Então, a distribuição desses eventos climáticos extremos, como secas e chuvas fortes, está sendo alterada no nosso globo, né? A questão das ondas de calor, isso também é importante por causa da Europa, né? Onde basicamente esse gráfico ele mostra de 1800 até 2006 a anomalia de temperatura durante o verão, durante os meses de junho, julho, agosto. O que é isso? Nesses meses, quanto que a temperatura está mais alta do que a média, tá? Histórica. Vocês vão perceber que a partir de 1970, né, este gráfico tem uma flutuação muito forte, né? Antes de 1970, isso é natural, mas a partir de 1970 está havendo um aumento sistemático, né, desses eventos. Inclusive em 2003, né, teve uma onda de calor na Europa que matou pelo menos 30 mil pessoas. Então, para vocês terem uma ideia do impacto social dessas ondas de calor, onde teve um aumento médio da temperatura de 4 graus acima da média. Então, foi uma onda de calor muito forte e a frequência dessas ondas de calor forte está aumentando de acordo com os registros que a gente tem do clima do nosso planeta, né? Isso está ocorrendo por quê? Tá? Isso está ocorrendo porque o que a humanidade está alterando também é a circulação atmosférica, ou seja, os ventos. Da onde sai o ar, para onde ele vai, né? Então, no caso da Europa, durante o verão europeu, uma coisa que refrescava bastante são massas de ar que vinham do Polo Norte, né, da região ártica, e trazia massas de ar com bastante umidade, com temperatura menor, que refrescava o verão europeu. O que está acontecendo é que, devido ao aquecimento muito forte do Ártico, estas ondas de calor estão se retraindo. Então elas passam mais ao norte da Europa, ao invés da Espanha, Portugal, Alemanha e França, deixando o ar muito quente vindo do deserto do Saara para essas regiões, aumentando essa incidência de ondas de calor. Então, isso realmente pode ter um impacto tanto na agricultura quanto na saúde das pessoas de uma maneira muito significativa. Este gráfico mostra a questão da incidência de furacões no Caribe, né? Então, aqui o gráfico de cima, né, ele mostra o número total de furacões e, em amarelo, o número de furacões de categoria 4 e 5, né, ou seja, os furacões mais fortes. Então, veja que em 2005, quando teve o Katrina e uma onda sucessiva de furacões que varreu a costa leste dos Estados Unidos, né, foi um ano muito atípico, muito forte, mas se vocês olharem a tendência, né, a partir de 1990, isso começou a aumentar a incidência desses furacões mais fortes de uma maneira significativa. E esse aumento está associado no gráfico de baixo com o aumento médio da temperatura do mar, que é onde esses furacões se formam. Eles obtêm energia do calor do vapor d'água do oceano, essa energia é transportada para áreas continentais, chove muito, inunda, fortes ventos que estruturam os furacões. Então, se você tem o oceano mais quente, você aumenta a energia destrutiva desses furacões, em teoria, e na prática é isso que a gente está observando de uma maneira bem clara, né? Uma outra observação que é bem clara é de que a maior parte das geleiras, não todas, mas a maior parte delas, está se retraindo de tamanho de uma maneira bem clara. O gráfico da esquerda mostra geleiras nos Andes, na Europa, na Patagônia, no Alasca, no Himalaia e assim por diante, mostrando que a maior parte dessas geleiras está rapidamente perdendo massa por causa do aquecimento global. A temperatura é maior, você tem menos condições de armazenar aquela geleira durante o período de inverno, durante o período de verão, parte dela se derrete e ela vai retraindo no tempo. Essas geleiras são particularmente importantes, porque, por exemplo, você pega os Andes, tá? O Chile, por exemplo, é muito seco, né? Durante o verão, a água da maior parte da região andina provém do derretimento das geleiras que foram armazenadas durante o período de inverno. Se no inverno
começa a armazenar muito menos neve, muito menos água nessas geleiras, vai haver, sem dúvida, um déficit de água importante durante o período de verão em todas essas cadeias montanhosas, Atlas, Himalaia e inclusive nos Andes, e isso é mais ou menos o que a gente está observando já hoje, né? Esse slide é só para mostrar de que é uma das regiões onde está havendo alterações climáticas mais importantes é no Ártico. Então o Ártico está realmente, a área de gelo desse Ártico está diminuindo cada vez mais, né? Tanto é que as previsões dos modelos é de que a partir de 2050, tá? Ou seja, daqui a uns 40 e poucos anos, basicamente durante o período do verão, não deve ter nenhuma superfície de gelo mais no Polo Norte. Então ele vai ser um oceano de água líquida, né? Durante o inverno, inclusive, vai permitir, por exemplo, você ter navegação por navios, mas isso tem implicações muito importantes, por exemplo, no clima, né? Que eu já falei da importância, né, do gradiente de temperatura dos polos para a região equatorial, e para as espécies vegetais, para as espécies animais, como, por exemplo, o urso polar, que realmente vai ter o seu habitat, obviamente, completamente destruído. Isso tem consequências ecológicas muito importantes. Mas uma das coisas mais importantes do Ártico é o que acontece com a Groenlândia, né? Por que isso é importante, né? A Groenlândia é uma ilha gelada, né? Armazena quantidades enormes de água, e com o aumento da temperatura significativo, a Groenlândia está perdendo água a uma taxa razoavelmente grande, né? E, só para vocês terem uma ideia da quantidade de água armazenada na Groenlândia, se toda a neve da Groenlândia derretesse, e é sempre importante falar, isso não vai acontecer em menos do que 300 ou 500 anos, porque tem uma inércia muito grande nesse derretimento, mas se toda a água derretesse, o nível médio dos oceanos subiria 7 metros. Tá? Então, 7 metros, vocês podem imaginar o que acontece com uma cidade como Rio de Janeiro, como Santos, ou como a maior parte das áreas costeiras do Brasil. Então, isso indica a potencialidade de, a longo prazo, você tem impactos importantes nas áreas costeiras, né? Bom, tudo que eu falei para vocês é basicamente observações do passado, né? Como a gente compilou, pegou todos os papers científicos, analisou esses papers, fez uma compilação científica. E o futuro, né? Bom, o futuro é difícil de prever, né? Não só na astrologia, mas cientificamente também, porque ele depende de uma série de fatores que estão fora do nosso controle. O primeiro deles é o seguinte: como a sociedade global vai reagir a essa questão das mudanças globais e como que as concentrações do gás de efeito estufa vão aumentar. Que elas vão aumentar, não tem dúvida. A questão é quanto, né? Então, para isso o IPCC fez vários cenários, né? Na esquerda, o gráfico da esquerda mostra 3 cenários possíveis de aumento de concentração de gás de efeito estufa. Vamos imaginar que a humanidade reage de uma maneira extremamente positiva, né? Reduzindo ao máximo a queima de combustíveis fósseis, investindo pesado em energias renováveis como energia solar, energia eólica, programa do álcool, por exemplo, né? E reduz significativamente o consumo de matérias-primas. Se isso acontecer, o IPCC tem um cenário que prevê que a concentração de CO2 vai se estabilizar em 500 partes por milhão. Pra você ter uma ideia, hoje é 375. Tá? Esse é o cenário mais otimista, né? O cenário mais pessimista, que é aquela curva vermelha à esquerda, ele indica que a concentração de CO2 pode subir acima de 800 partes por milhão ao longo deste século. E na direita está a projeção do aumento médio da temperatura nesses próximos 100 anos, né? Vocês vão ver que no cenário mais otimista, digamos assim, o aumento da temperatura em relação a hoje é da ordem de 2 graus. Tá? Globalmente falando, né? Isso é uma média global, nós já vamos ver como é que isso se dá regionalmente. E no cenário mais pessimista, esse aumento é da ordem de 3,5 graus a 4 graus. Né? Então veja aqui, todos aqueles efeitos que eu falei para vocês, foi causado por um aumento de 0,7 graus centígrados. Pra vocês terem uma ideia de como o sistema climático é sensível a alterações na temperatura, né? Então, na direita, vocês veem que, dependendo do que a gente faça para controlar as concentrações de gás de efeito estufa, a temperatura do nosso planeta pode passar de 2 a 4 graus de aquecimento ao longo deste século.
É importante sempre enfatizar que isso não vai ocorrer no final do século, né? Isso vai acontecer num processo contínuo de aumento de temperatura, como que a gente está observando hoje, né? Esse gráfico mostra de novo, né, esses cenários, mostrando que em alguns cenários realmente mais fortes, que é o último cenário da direita, A1FI, né, um aumento de temperatura média de 5 a 6 graus centígrados não pode ser descartado, né? Mas ele é pouco provável. Certamente o cenário mais provável é de um aquecimento da ordem de 2 a 3 graus, né? O que é um aquecimento extremamente importante ao longo desse século e que, num curto espaço de tempo, não tem história na vida geológica do nosso planeta de um aquecimento tão rápido e dessa magnitude. Mas, como eu falei para vocês, esse aquecimento não vai ser uniforme em todo o planeta, né? Como vocês podem imaginar. Em primeiro lugar, ele vai ser mais forte em áreas continentais, menos forte em áreas oceânicas. Por quê? Em áreas oceânicas, a água absorve mais esse calor, tem uma capacidade enorme de resfriamento da parcela de ar e não esquenta tanto. Em áreas continentais, que é onde a gente vive, o aquecimento vai ser maior. Esses gráficos mostram à esquerda o aquecimento nos próximos 30 anos, tá? E no gráfico da direita, um aquecimento para o final do século. Tá? Por que a gente botou esse cenário de 30 anos no IPCC, né? Porque esse é mais ou menos o cenário que um partido político ou um político consegue enxergar, né? Então veja que mesmo num cenário de 30 anos, né? Não os nossos políticos, não estou falando deles, tá? Mesmo num cenário de 30 anos, o aquecimento pode se tornar, dependendo do cenário, em áreas continentais, da ordem de 2,5 a 3 graus. Acho que é difícil para vocês enxergarem os gráficos, tá? Mas é mais ou menos essa escala. O gráfico da direita mostra um cenário mais pessimista, mostrando que, por exemplo, o Ártico, no final do século, pode aquecer da ordem de 7,5 a 8 graus, e o Brasil, alguma coisa da ordem de 4 a 4 graus e meio, né? Então, vocês vejam que, realmente, um aumento de 4 graus no funcionamento do ecossistema amazônico, por exemplo, é muita coisa. Isso são feitos com modelos globais, né, levando em conta o planeta todo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, para a gente finalizar a discussão aqui no Brasil, né, como se dá esses aumentos pelos modelos regionais aqui do INPE, aqui para o Brasil, né. Agora, esse aquecimento global vai ter um forte impacto sobre a chuva, né? A gente já viu que a chuva está aumentando, né? Então, se você aumenta a temperatura média do planeta de 2 a 3 graus, você altera a quantidade de chuva aonde chove e quando chove. Quais são essas alterações? O gráfico da direita, por exemplo, que é importante para o Brasil, mostra que em junho, julho e agosto, né, os meses da seca no Brasil Central, vai haver uma redução da precipitação de até 20% em toda a parte do Brasil Central e do Nordeste, né? Isto é uma redução de chuva muito significativa se o ecossistema já é estressado, como é a questão do Nordeste brasileiro, por exemplo, pela falta d'água, né? Então isso é uma redução muito significativa, né? Outras áreas, vai aumentar a chuva. Por exemplo, né, as áreas em azul nesse gráfico são áreas onde vai aumentar a chuva, porque é importante vocês entenderem que uma molécula de vapor d'água que sobe para a atmosfera tem que cair em algum lugar. Se ela deixa de cair no Brasil, ela vai cair em outro lugar, né? Então as áreas temperadas vai aumentar a precipitação, as áreas tropicais vai diminuir a precipitação. E esse aumento de temperatura vai fazer também, obviamente, um consequente aumento no nível do mar, né? Esse gráfico são as projeções para o nível do mar, né, nos próximos 100 anos, mostrando que, de acordo com o cenário que você assume, né, o aumento do nível do mar pode ser de 20 a 40 centímetros. Né? Então, 40 centímetros já é um aumento do nível do mar razoável e certamente áreas como Recife, que já sofre erosão forte nas suas áreas costeiras, certamente vai sofrer erosão mais forte ainda. Né? E áreas como a Amazônia, por exemplo, que é muito lento a queda do nível da água, né? Certamente vai sofrer invasão de áreas salgadas, particularmente na região entre Santarém e Belém. Então os ecossistemas vão sofrer muito com esse aumento médio do nível do mar, mesmo que ele seja da ordem de 20 a 40 centímetros. Né?
Mas esse slide aí, eu fiz de uma matéria que saiu no Jornal do Brasil, né? Cidade maravilhosa sem praias, né? Mostrando, basicamente, né, a invasão da água do mar até metade do Botafogo, Copacabana, Ipanema, etc. e tal. Quer dizer, é muito importante salientar para vocês que esse cenário não vai ocorrer, né? Nem num horizonte de 200 a 300 anos, né? Então essa tendência da imprensa, né, de ser alarmista e sensacionalista tem que ser subtraída dessa questão para você realmente pegar uma análise mais correta, né? Então isso não vai ocorrer. Uma das questões que preocupa os cientistas é o aumento da concentração de CO2. Você tem uma certa temperatura de equilíbrio do nosso planeta e a partir de alguns thresholds, alguns níveis de temperatura, as mudanças climáticas tornam-se o que a gente está chamando cientificamente de mudanças climáticas perigosas. Perigosas por quê? Porque uma vez que você destrói o funcionamento de um ecossistema, ele não volta mais. Se você faz um aquecimento leve, né, o ecossistema ainda tem capacidade e resiliência, né, para ele continuar funcionando, realizando as suas funções básicas. Mas a partir que você assumiu um certo nível, passou de um certo threshold, esse nível pode destruir um ecossistema. E aí, por exemplo, no caso, a maior parte dos cientistas estima que essas mudanças climáticas que a gente chama perigosas, né, vão começar a ocorrer quando o aquecimento médio global passar de 2 graus centígrados. Então, todo esforço é para tentar limitar ao máximo o aquecimento da ordem de 2 graus centígrados, o que significa estabilizar as concentrações de CO2 em 500 ou 550 partes por milhão. Para vocês terem uma ideia do quão sério é esta questão, né, como alguns cientistas, né, levam essa questão a sério, eu estava umas 2 semanas atrás numa conferência discutindo essas questões na Suécia, e o James Lovelock, que é um cientista britânico que inventou a hipótese de Gaia, né, ele estava nessa conferência e ele deu a palestra de abertura e ele defende o seguinte, é muito simples para ele, ele acha que a humanidade tem que impedir a destruição dos ecossistemas, basicamente a qualquer preço, porque uma vez que você destrói, por exemplo, um ecossistema como a floresta amazônica, não tem volta. Então a proposta dele é muito simples, que rapidamente, a partir do próximo ano, a gente começa um processo maciço, né, de instalação de 1.000 a 1.500 reatores nucleares, né, por ano, no planeta todo, até que novas tecnologias, né, que não emitam gases de efeito estufa, possam ser implantadas e que isto impeça a destruição dos ecossistemas para que a gente possa preservar, né, a maior parte das funções ambientais do nosso planeta para o futuro, né? Então, para vocês verem como essa questão hoje é um debate extremamente difícil e extremamente com argumentos, digamos assim, muito fortes, né? Quer dizer, em particular na questão da energia nuclear, quer dizer, vocês podem imaginar o que vai acontecer quando tivermos 10.000 ou 30.000 reatores nucleares em funcionamento, a quantidade de armas nucleares que dezenas ou centenas de países vão ter, e aí você pega um sujeito maluco qualquer que não gosta do seu vizinho, vai ser um tal de jogar bomba atômica um em cima do outro, vocês podem imaginar a insegurança, né, social que nós não podemos viver no nosso planeta. Mas o James Lovelock acha que esse é um preço que nós vamos ter que pagar para não destruir os nossos ecossistemas por causa exatamente dessa questão de tentar manter o aquecimento do planeta no máximo a 2 graus centígrados, né? Bom, para terminar, na verdade, esse gráfico aqui, ele mostra, tá, que os impactos ambientais e sociais, né, como decorrentes do aumento da temperatura, vão se dar na disponibilidade de água, na produção de alimentos, no funcionamento dos ecossistemas, na saúde humana, no funcionamento das áreas costeiras, e de acordo com o aumento da temperatura, na escala de baixo vai de 0 a 5 graus centígrados, os efeitos em cada um deles vai aumentar. E, em particular, a produção de alimentos certamente vai sofrer de uma maneira bastante significativa. Então nós vamos ter que achar alguma maneira de alimentar 6, 8 ou 10 bilhões de pessoas, né, que é previsto para a gente chegar ao longo deste século, né? E também mecanismos da gente lidar
com fenômenos climáticos extremos, né? Então, o aumento de furacões, o aumento de secas, o aumento de inundações traz prejuízos sociais realmente muito fortes e algumas áreas são muito sensíveis, como Bangladesh, por exemplo, onde vive 80, 100 milhões de pessoas, né, em condições realmente muito próximas do nível do mar e muito suscetíveis a desastres ambientais, né? No caso do Brasil, o que nós temos a ver com isso, né? No caso do Brasil, a nossa maior contribuição para o efeito estufa, na verdade, se dá através das emissões de queimadas na Amazônia, que é responsável por 75% das emissões brasileiras, né? Então, Brasil, isso é uma boa notícia, isso é uma má notícia, né? A má notícia é de que a nossa maior contribuição para o efeito estufa, na verdade, se dá através da destruição de um ecossistema rico em biodiversidade como o ecossistema amazônico. A boa parte dessa notícia é que reduzir essas emissões, primeiro, é fácil, segundo, é simples e nem custa muito dinheiro, né? Basta vontade política, isso a gente pode discutir depois na parte de debate. Mas a maior parte dessas emissões se dão através do desmatamento e das queimadas na Amazônia, né? E as principais razões para o desmatamento da Amazônia são principalmente, né, cultura de gado intensivo, né, pecuária, madeireiras, aumento da plantação de soja e agora cana-de-açúcar em algumas áreas, né, da Amazônia, agricultura familiar e um nível de atividade econômica que está crescendo sem parar na região amazônica, né? Esse gráfico da esquerda mostra a área desmatada da Amazônia em quilômetros quadrados por ano, onde há 3 anos atrás, em 2004, 2 anos atrás, um total de 27 mil quilômetros quadrados de floresta só naquele ano foi desmatado, né? Veja que nos últimos 2 anos houve um sistemático decréscimo na taxa de desmatamento, que ainda é muito alta, ainda está em 20 mil, né? É difícil você comemorar uma redução de 27 mil para 20 mil, mas a grande questão é por que ocorreu essa redução, né? Quer dizer, uma parte das ONGs, o governo brasileiro acha que é porque aumentou a fiscalização, uma parte de organizações não governamentais acham que é basicamente, olha, o câmbio não é muito favorável para a exportação da soja, isso inibiu a abertura de novas áreas de plantação de soja na Amazônia e reduziu a pressão para desmatar novas áreas. Uma reversão ao longo de alguns anos desse câmbio pode facilmente reverter essa tendência de queda, né? No gráfico da direita está o número de focos de incêndio, de queimadas, e para vocês terem uma ideia, né, em 2005 são cerca de 220 mil focos de incêndio detectados na região amazônica. Para vocês terem uma ideia, a resolução desse satélite é 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então nós não estamos falando de um sujeito que fez uma fogueirinha para fazer um churrasco, né? São gigantescos incêndios. Há uma razão de 200 mil incêndios por ano. Então nós estamos falando de um enorme processo de devastação, nós não estamos falando de uma coisa muito pequenininha, que é responsável por esta emissão de gases de efeito estufa do Brasil, são dados oficiais do governo brasileiro, que mostra, né, 74% é queimadas na Amazônia e só 23% são utilização pela indústria e na produção de energia. Então, o Brasil tem vantagens estratégicas enormes, né, com uma matriz energética extremamente limpa. A nossa grande questão é reduzir as emissões de queimadas na Amazônia, né? No gráfico da esquerda, mostra quem são os 6 maiores emissores de gases de efeito estufa, né, no globo. Então, Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo, mas hoje já está se aproximando, talvez até ultrapassando os Estados Unidos. Terceiro, Rússia. Quarto, Japão. E o Brasil está ali em quinto lugar nas emissões de gás de efeito estufa. Sem as emissões das queimadas, nós seríamos o 16º país. Então, que, por causa da população muito forte do Brasil, quer dizer, realmente nos colocaria numa posição bastante confortável, ao invés dessa posição muito desconfortável que a gente tem de quinto maior emissor de gás de efeito estufa. No caso brasileiro, o INPE-CPTEC fez uma série de simulações, agora não com modelos globais, mas com modelos de muito mais alta resolução, né, para saber quais são os impactos das mudanças climáticas no Brasil, né? E aí, o gráfico de baixo, né, da direita, mostra basicamente a diferença de temperatura
nos últimos 30 anos desse século, comparado com os últimos 30 anos do século passado. A gente pega a média de 30 anos para evitar flutuações de ano a ano que são naturais, né? Então vocês veem que a parte leste da Amazônia vai sofrer um aquecimento, de acordo com os modelos do INPE, da ordem de 5 graus centígrados, e com uma forte redução na precipitação, que é o gráfico de cima da direita. O que isso significa? Significa que a floresta não vai ter mais condições ecológicas de sustentar uma floresta tropical chuvosa, vai ter muito pouca água, porque a temperatura vai ser quente demais, e basicamente aquela floresta vai se transformar numa savana, emitindo gigantescas quantidades de carbono que hoje está armazenada na Amazônia. A Amazônia armazena 375 toneladas de carbono por hectare, para vocês terem uma ideia da quantidade de carbono que está armazenada naquele ecossistema. Então, se você converte ele, né, de floresta para área de pastagem, todo esse carbono vai para a atmosfera, agravando ainda mais a questão do efeito estufa. Isso, evidentemente, é uma questão extremamente importante para todos os brasileiros, né? Um outro fenômeno importante que está ocorrendo na Amazônia, que independe das mudanças climáticas, é o processo de ocupação que a Amazônia está fazendo com aqueles 20 mil quilômetros quadrados por ano. Então, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram uma simulação de como seria a Amazônia, né, daqui a 50 anos, nas atuais taxas de desmatamento. E o mapa, basicamente, é esse que vocês estão vendo aí neste slide, onde as áreas vermelhas são as áreas que seriam desmatadas de agora nos próximos 50 anos, né? Ou seja, cerca de 50% da área original da floresta, né, pelo processo de ocupação, seria destruída, mas o mais importante é que essa destruição emitiria para a atmosfera cerca de 33 petagramas de carbono. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, isso é 33, 10 a 15 gramas de carbono. Isso é o equivalente à emissão durante 10 anos de todos os combustíveis fósseis do planeta como um todo. Então é muita coisa, nós não estamos falando de coisinha pequena ali na última vírgula, não, né? A ideia é o Brasil mudar o seu padrão de ocupação da Amazônia, do ponto de vista socioeconômico, né, não do ponto de vista climático, e mudar esse cenário para um cenário desse tipo, que é chamado hoje, né, cenário de governança da Amazônia, ou seja, se o governo conseguir governar o processo de ocupação da Amazônia, nós teríamos um cenário desse tipo, ainda com uma emissão de 17 petagramas de carbono, né? É uma emissão muito significativa, perto das 7 petagramas de carbono que a humanidade inteira emite por ano, como queima de combustível fóssil, né? Mas um cenário muito melhor, basicamente, do que este cenário que a gente vê aqui. Este cenário, ele se sobrepõe ao cenário das mudanças climáticas. Então, mostrando que o ecossistema amazônico é um dos ecossistemas mais sensíveis para mudanças climáticas, junto com o ecossistema do Ártico, né? Por isso é que vocês veem sempre agora notícias de jornais mostrando a sensibilidade do ecossistema amazônico para estas questões, né? Bom, agora então, para terminar, para a gente começar uma discussão que pode ser interessante, né? Quer dizer, gostaria, esse slide acho que não dá para a maior parte de vocês ler, mas eu acho que eu vou ler então para a gente alimentar a discussão, né? Essa questão das mudanças globais e a finalização desse relatório do IPCC, ao invés de se mostrar uma catástrofe, aí, digamos assim, entre aspas, climática, né? No meu entender, na verdade, mostra uma questão que a humanidade agora tem uma oportunidade única da gente mudar nosso padrão de consumo e nosso padrão de produção e de uso de energia, né? Ficou absolutamente claro, né, que a gente emitir essa quantidade enorme de gás de efeito estufa para a atmosfera não é sustentável nem a curto prazo, né? Então essa ficha aparentemente caiu na maior parte dos governos, inclusive do governo americano, e isto realmente, certamente, eu acho que a humanidade não tem outra alternativa senão mudar radicalmente o seu padrão de consumo e a sua maneira de produzir energia e consumir energia. Então, basicamente, produção e consumo de energia e de matérias-primas vão ter que ser alterados radicalmente no globo. Quer dizer, esse modelo, onde você basicamente imagina que a atmosfera, você pode jogar o cano de descarga do seu carro para a atmosfera ad infinito, sem ter nenhum troco de volta, acabou. E, na verdade, o troco é forte,
o troco vai custar muito caro e é bom a gente tomar cuidado com essa questão. Na questão do uso de matérias-primas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, só a China e a Índia, né, países que têm cerca de 2 bilhões de pessoas, abaixo do nível de qualquer consumo, mesmo para o consumo médio brasileiro, né, se cada um desses países quiser ter, se cada um desses habitantes quiser ter um forno de micro-ondas em casa, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira e um carrinho, não há recursos naturais no nosso planeta para sustentar este consumo. É simples como isso. Então, isso é um indicativo forte de que ou a gente muda o nosso padrão de consumo ou realmente a gente vai ter um planeta inviável e razoavelmente rápido, né? Então é por isso que eu acho que nós não temos outra alternativa, o padrão de consumo vai mudar e, na verdade, se a gente olhar com mais cuidado, com uma lente com cuidado, você vai perceber que já está mudando esse padrão de consumo, né? A emissão de gases de efeito estufa, um aspecto importante é que, bom, nós vamos ter que implantar em larga escala, né, programas de energia renováveis, tais como biocombustíveis, energia solar, energia eólica e outras formas de energia. A emissão de gases, é importante salientar, é influenciada, mas não é rigidamente ligada ao crescimento econômico e a grandes margens de manobra. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que, na verdade, o maior argumento dos americanos, principalmente, né, nós não queremos assinar o protocolo de Kyoto, nós não queremos reduzir as nossas emissões, porque nós não queremos reduzir o nosso crescimento econômico, precisa dar emprego, né? Na verdade, isso não funciona dessa maneira, não existe uma relação linear entre emprego e emissões de gases de efeito estufa. Tem países extremamente eficientes, a Dinamarca, por exemplo, gera 30% de toda a sua eletricidade por energia eólica, e nem por isso é um país inviável do ponto de vista econômico, muito pelo contrário, né? Outros países, como o Japão, são extremamente eficientes no uso de energia. Você não vê carros de porte muito, muito gigantesco com a mesma frequência que você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, existe enorme margem de manobra para essa redução, né? O Brasil, importante salientar também que o Brasil tem importantes vantagens estratégicas, né? Um programa de biocombustíveis do álcool extremamente bem implementado, bem estruturado, obviamente com seus impactos ambientais. Não há atividade humana que não tenha impacto ambiental negativo no nosso planeta. A questão é você minimizar esse impacto negativo. Mas nós temos um potencial de energia eólica no Nordeste, potencial de energia solar na maior parte do nosso território, que tem vantagens estratégicas enormes e que pode realmente alavancar muito o nosso desenvolvimento nas próximas décadas, né? E uma questão importante, né, de uma frase que eu também escutei nessa conferência da Suécia, né, do membro do Parlamento Europeu, que não enfrentar o problema agora, basicamente é você condenar os países desenvolvidos a se desdesenvolverem e você impedir o desenvolvimento dos países não desenvolvidos. Então agora nós temos essa escolha, né? Se a gente não fizer nada, realmente a oportunidade de crescimento econômico, inclusive ao longo desse século, vai ficar bastante comprometida, mas na verdade a gente pode e deve fazer muito pela redução das emissões de gases de efeito estufa, e há estratégias realmente simples e importantes para você implementar, né? Então, por exemplo, aqui estão algumas medidas, né, entre muitas possíveis, né? Quer dizer, o primeiro é o que a gente chama aumento da eficiência energética na indústria, né, com ganhos econômicos fortes, né? A indústria, de acordo com estimativas da própria Fiesp, desperdiça 30% da energia que é gerada no país, né? Então vai desde motores que têm 40 ou 50 anos de idade, e hoje tem motores muito mais eficientes, até perdas por isolamento térmico, processos antiquados de geração de vapor. Então existe um enorme espaço para você aumentar a eficiência do uso da energia, né? Que até alguns anos atrás, quando a energia era barata, não valia muito a pena, mas hoje é um muito bom negócio você aumentar a sua eficiência, usar menos energia, e você pode ter, e tem, na verdade, ganhos econômicos importantes com o aumento da eficiência energética, né? Melhorias em técnicas de construção, com melhor isolamento, melhores técnicas de iluminação, para impedir que você tenha que ficar, por exemplo, durante o dia em escritórios com iluminação ligada. Existem técnicas para isso que pode dar um ganho de consumo
de eletricidade bastante significativo, né? Emissão de veículos, né? São 30% das emissões globais de gás de efeito estufa vem de transporte, do setor de transporte, de veículos. É muita coisa, dá para aumentar em muito essa eficiência. No caso brasileiro, por exemplo, se você implementar um programa de controle de emissão veicular, né, regulando o motor de cada carro, obrigando a regulação do motor de cada carro pelo menos uma vez por ano, este carro consome fácil 15 a 20% a menos de combustível, se ele estiver bem regulado. Isso traz diretamente uma redução na emissão de gás de efeito estufa muito forte, né? Então existe um enorme espaço também para reduzir a emissão de gás de efeito estufa nessa questão. Na agricultura, quer dizer, melhoramento genético com variedades resistentes a alta temperatura, a secas e a menor quantidade de fertilizantes. A Embrapa, né, a Embrapa, inclusive aqui de Campinas, está desenvolvendo técnicas nesse sentido, isso é realmente muito importante, né? Na questão florestal, tem que haver uma forte redução, ou até a eliminação de queimadas na Amazônia, né? Isso é uma tarefa absolutamente urgente e importante para o governo brasileiro implementar. Isso é possível, isso tem um gasto econômico muito, muito pequeno, mas requer um esforço de coordenação política entre municípios, estados e governo federal, junto com os agentes econômicos do processo de ocupação da Amazônia, e isso é possível de ser feito e nem custa realmente muito dinheiro, né? E o último tópico, né, é sobre a questão da geoengenharia global, né, que é fortemente especulativa, né? Por exemplo, tem cientistas, vocês discutem uma outra vez, né? Cientistas com ideias realmente mirabolantes para resolver a questão, né? Então, por exemplo, Paul Crutzen, que é prêmio Nobel de Química, né, trabalhou muito no Brasil, meu amigo pessoal, ele propõe o seguinte, ele propõe você lançar partículas de aerossóis, que são essas poeiras que ficam em suspensão no ar, na estratosfera, né, numa certa quantidade para você reduzir a temperatura do planeta em 2 graus centígrados, de tal maneira a restabelecer o equilíbrio, né? Só que a questão é o seguinte, essas partículas se depositam, né? Então, para você manter um fluxo constante de partículas lá em cima, você teria que soltar alguma coisa de 100 a 120 foguetes por ano, né? Com dióxido de enxofre, SO2, que lá em cima se tornaria sulfato. Então, vocês imaginem o gasto econômico, as emissões desses foguetes lá para cima, e esse processo pode não ser sustentável a médio e longo prazo. Outra ideia, né, que eu já vi em várias conferências científicas, que a NASA está estudando, é basicamente soltar um conjunto de cerca de 100 a 150 grandes espelhos, né, que ficariam no ponto focal entre a Terra e o Sol, né, que refletiria 1% da radiação solar, que seria 3 watts por metro ao quadrado, e resfriaria o planeta da ordem de 2 graus também, né? Mas isso, até hoje, o custo disso, não preciso nem dizer para vocês, que é vários trilhões de dólares, né? E a NASA está fazendo um estudo, né, de viabilidade técnico-científica deste processo, mas, na verdade, o processo é extremamente difícil, caro e não é de sucesso garantido. O único sucesso garantido que há é a gente reduzir fortemente o consumo de energia, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e isto pode ser feito com custo social e econômico relativamente pequeno e, principalmente, alterar o nosso padrão de consumo de matérias-primas e de recursos naturais, né? Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês, e agora a gente pode discutir, porque, obviamente, é um tema que não tem uma opinião só única e nem uma opinião majoritária. É uma questão extremamente complexa e que eu acho também importante para a humanidade. Obrigado a vocês. As concentrações têm uma variabilidade natural, até 150 anos atrás, mas de 150 anos para cá o crescimento foi abrupto e foi praticamente exponencial, né? A mesma coisa para o metano embaixo, nos últimos 10 mil anos, e na esquerda está um outro gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso, o N2O, que é um gás de efeito estufa também associado com agricultura. Então, quando você adiciona fertilizante na terra, né, ureia, por exemplo, ou compostos nitrogenados, bactérias no solo
processam essa ureia ou esse compostos nitrogenados e, como produto, emite esse gás para a atmosfera e, com o uso de fertilizantes, isso está aumentando significativamente a concentração deste gás de efeito estufa na atmosfera. Este gráfico aqui, em vermelho, está a concentração de CO2 agora nos últimos 650 mil anos. E aqui, à direita do gráfico, você observa que as concentrações que nós observamos hoje de CO2 não tem nenhum valor próximo dos valores de hoje nos últimos 650 mil anos. O gráfico do meio é a concentração de metano, em azul, e o gráfico de baixo é a temperatura medida ao longo dos últimos 650 mil anos, né? Vocês podem perguntar como é que a gente mede a concentração de gás ou da temperatura nessa escala temporal, né? A gente faz isso fazendo buracos na Antártica, onde tem gelo, que foi depositado, digamos, há 500 mil anos atrás. Esse gelo, quando depositou, ele armazena minúsculas bolhas de ar, ar daquela época. Então a gente fura um buraco, né? Foi furado um buraco na Antártica de cerca de 3,5 km. Você pega um pedacinho daquele gelo e você põe num cromatógrafo de gás e mede a concentração dos gases. A temperatura é derivada a partir da relação isotópica de determinados isótopos que são sensíveis à variação da temperatura. Este gráfico, então veja que antes da Revolução Industrial, né, de 1700 até hoje, antes da Revolução Industrial, a concentração desse gás na atmosfera era da ordem de 280, 285 partes por milhão, né, uma maneira de medir a concentração desse gás. Hoje, ela já é de 375, e ao longo deste século, de acordo com as previsões, essa concentração pode aumentar de 550 partes por milhão até 1000 partes por milhão, dependendo do que a gente fizer. Então, veja que isso indica que o homem hoje, já não é uma questão do futuro, está realmente alterando a composição da atmosfera. O gráfico da direita é o aumento da concentração de metano, que é o segundo gás de efeito estufa mais importante na atmosfera. O metano tinha uma concentração, né, da ordem de 800 partes por milhão, antes da Revolução Industrial, ou seja, até uns 150 anos atrás. Hoje já está alguma coisa da ordem de 1.800 partes por milhão, então mais do que dobrou a concentração de metano e está crescendo exponencialmente. Quem são as principais fontes desses gases na atmosfera? Do metano é principalmente cultivo de gado e, basicamente, plantação de arroz em áreas alagadas. E terceiro, exploração de gás natural. Então, uma parte significativa da produção de metano está associada, na verdade, com produção de alimento. As maiores fontes de CO2 são, primeiro, queima de combustíveis fósseis, e segundo, com cerca de 25% do total das emissões, é queima de florestas tropicais, em particular a Amazônia, que é a maior componente dessas emissões. Esses três gráficos agora, eles mostram a concentração desses gases de efeito estufa, não só nos últimos 150 anos, mas ao longo dos últimos 10 mil anos, né? Então, por exemplo, o gráfico de cima da direita é a concentração de CO2 nos últimos 10 mil anos, e vocês observam que com essa nova propriedade que a gente adquiriu, que, se não for bem utilizada, pode ter algumas consequências que podem não ser muito favoráveis para a gente, né? Mas além da questão do efeito estufa, o segundo slide, mostra a perda da biodiversidade ao longo dos últimos 100 anos. O terceiro mostra a população humana crescendo exponencialmente, né? O quarto mostra que a deposição de nitrogênio já ultrapassou a ciclagem deste nutriente, que é essencial para os ecossistemas, em relação às emissões naturais. Então, o homem hoje, para alguns componentes críticos do sistema ambiental terrestre, ultrapassou a capacidade dos sistemas naturais. Então, mas na verdade as mudanças globais são muito mais mudanças do que a gente imagina, né? Você pega o gráfico, por exemplo, do número de veículos no mundo, né? O número de veículos não cresceu só na cidade de São Paulo, né? Temos 6 milhões de veículos, por exemplo, numa cidade só, quer dizer, é realmente um absurdo, né? Uma excrescência enorme. Mas, na verdade, isso é um fenômeno que ocorreu no mundo todo. E aí você pega cada um desses gráficos, mostra
uso de água, por exemplo, uso de recursos naturais, número de restaurantes McDonald's, por exemplo. Se vocês olharem todos os indicadores, né, do planeta, vocês vão ver um crescimento exponencial do uso de recursos naturais, do uso de energia e do uso da quantidade de dejetos, por exemplo, que a humanidade tem que dispor hoje, né? E todo esse quadro faz com que a gente tenha um quadro de alterações globais onde o homem tomou o centro do clima do nosso planeta, ao invés de todas as forçantes biogeoquímicas que mandaram no clima do nosso planeta nos últimos 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta, né? Um dos aspectos mais importantes dessa questão é o crescimento dos gases de efeito estufa, né? Já vou explicar, mas esse gráfico aqui, por exemplo. Então a ideia é a gente tentar discutir um pouquinho, né, essa história do que vem a ser essas mudanças climáticas globais, que muitos de vocês já ouviram falar nos jornais, etc. e tal. E já vou adiantando para vocês, né, que eu acho que a abordagem da imprensa como um todo foi extremamente sensacionalista, colocando como se fosse o fim do mundo, e na verdade não é nada disso, na verdade é o contrário, na minha opinião, dessa situação, e acho que no final a gente pode discutir, né, as implicações disso, tanto para o Brasil quanto para o mundo como um todo, e poder fazer uma discussão interessante sobre a questão da estratégia que o planeta está seguindo. Então, mas antes de fazer essa discussão, obviamente a gente pode discutir uma série de aspectos, né, relacionados ao relatório do IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, é um painel de cientistas da ONU, os cientistas são escolhidos para participar desse painel, e do Brasil nós tínhamos 3 cientistas nesse painel, que trabalhou durante 5 anos fazendo uma compilação de todas as informações científicas sobre o clima do planeta. O que eu vou apresentar para vocês são as conclusões desse painel de cientistas. Bom, a primeira questão que vocês estão vendo nos painéis, né, basicamente, é de que o que a gente chama de mudanças globais, né, eu quero sempre frisar essa questão, é muito maior do que o clima, né? O clima é uma das componentes das mudanças globais, mas que ela se expressa, por exemplo, né, no slide mais abaixo, do aumento da concentração dos gases de efeito estufa, vocês já vão saber direitinho o que vem a ser isso e por quê, tá? Dos quais o CO2, o dióxido de carbono, é o gás mais importante. Quer dizer, o que acabou acontecendo é que ao longo dos últimos 150 anos, a humanidade adquiriu uma propriedade que ela não tinha antes desse período, que é a de modificar a composição da atmosfera. E a grande questão é o que é que nós vamos fazer como seres humanos. Por exemplo, ele mostra, desde 1850 até o ano 2000, o crescimento, na parte de cima desse gráfico, o crescimento, por exemplo, do CO2 emitido por mudança de uso do solo, ou seja, queima de floresta, destruição de floresta, né, que é a parte que está em marrom, e a parte em cinza é a emissão de dióxido de carbono pela queima de petróleo, pela queima de combustíveis fósseis em geral. Então vocês veem que até 1940, 1950, esses valores estavam num valor crescente, mas a partir de 1950, realmente, a humanidade teve um grau de desenvolvimento que acarretou uma emissão enorme de gás de efeito estufa para a atmosfera. Na parte de baixo desse gráfico, então, as componentes que absorvem esses gases de efeito estufa naturalmente do nosso planeta. Em azul está os oceanos. Então vocês veem que até 1950, 1970, por aí, os oceanos estavam absorvendo quantidades significativas de dióxido de carbono, mas a partir de um certo nível, a capacidade de absorção dos oceanos já atingiu a saturação. Então ele não consegue absorver mais do que a gente está emitindo. Na parte mais verde, embaixo, está a absorção de carbono pelos ecossistemas terrestres, ou seja, pelas florestas. Então, quando você planta uma árvore, todo o carbono que está naquela árvore vem de um lugar só, da atmosfera. Então, ela faz fotossíntese e remove carbono da atmosfera, fixando aquele carbono na madeira na forma de vários compostos químicos. Então, mas a capacidade das florestas de absorver esse carbono da atmosfera também tem limite.
E a parte amarela é a parte que está se acumulando na atmosfera como decorrência das emissões, principalmente de queima de combustível fóssil. O gráfico de cima da esquerda mostra a concentração do CO2, que é o principal gás de efeito estufa, de 1750 até hoje,